sais minerais, que são nutrientes inorgânicos do nosso organismo, né? Então, eles não têm carbono na composição e eles não são produzidos pelos organismos vivos, tá? Os sais minerais, dentro de todos aqueles componentes que a gente já tinha falado, eles estão em menor quantidade no nosso organismo e eles vão ter função reguladora, né? O que é isso? Eles vão ajudar a regular diversos fatores dentro do nosso corpo, que inclusive serão responsáveis por garantir a nossa homeostase. Então, eles até são considerados micronutrientes, né? Eles têm tamanho reduzido e são necessários em quantidades pequenas no nosso organismo, né? E vão atuar em etapas como transporte de membrana, equilíbrio de pH, regular volume de célula, contração muscular, transmissão de impulsos nervosos, vão ser constituintes de ossos, entre outras coisas mais, ok? Aqui a gente tem um exemplo de alguns dos sais minerais que fazem parte do nosso corpo, como cálcio, como sódio, potássio, cloro, ferro, magnésio, iodo, fósforo, cobre, cromo, enxofre, manganês, selênio e zinco, tá? Lembrando que a gente costuma representar os sais minerais pelos elementos constituintes, tá? Então, nessa etapa, a gente precisa lembrar um pouquinho do símbolo da tabela periódica. Alguns desses sais aqui, eles são dosados em conjunto num tipo de exame chamado ionograma, tá? Que mede, na verdade, os íons de alguns elementos químicos e a gente pode chamar também de dosagem de eletrólitos no organismo. Tá? A gente fala a respeito desse exame, né, a respeito desse tipo de dosagem na matéria de química. Tá? Então, a gente consegue avaliar a concentração desses sais no nosso organismo. O primeiro sal que a gente vai falar é o cálcio, que faz parte dos dentes, dos nossos ossos, participa da contração muscular. O cálcio ele funciona como a matriz mineral, né, dos nossos ossos. Vocês viram isso em anatomia, que o tecido ósseo ele é formado por células, mas que essas células, né, como o tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo, ele tem uma matriz intercelular muito grande, né? Ele tem essa presença dessa matriz intercelular, que no caso do tecido ósseo é preenchida por cálcio e outros minerais, né? O cálcio é o principal, mas a gente tem, por exemplo, fósforo ajudando na composição. E aí eu costumo fazer a seguinte comparação. É como se o cálcio ele fosse o cimento, né, que unisse as nossas células ali. Ele ajuda na rigidez, na firmeza do tecido ósseo, tá? Conferindo a resistência que ele precisa. O nosso esqueleto ele precisa ser resistente o bastante para exercer suas funções. E só para a gente lembrar quais são as funções do nosso esqueleto, ele é o responsável por ser a sustentação do nosso corpo, né, por manter o nosso eixo, proteger órgãos internos importantes. Então, por exemplo, os ossos da caixa torácica protegendo ali todos os órgãos que estão nessa região, como pulmões, como coração, os ossos do crânio que vão proteger o nosso encéfalo, né? E a questão dos ossos que são responsáveis pela nossa movimentação, como os ossos dos membros. E os dentes, eles também seguem na mesma linha. Os nossos dentes precisam ser resistentes o suficiente para desempenhar a função da digestão mecânica, que é reduzir, triturar, né, quebrar o alimento em partículas menores para que ele possa sofrer a ação das enzimas digestivas já na boca, né? E nesse caso, a enzima é a amilase salivar, ok? Então, o cálcio ele vai ser o responsável por conferir essa firmeza, né, que essas estruturas vão precisar para executar suas funções. E o cálcio ele também participa, né, da contração dos músculos. A gente costuma associar muito ao potássio, mas o cálcio está envolvido nessa história.